Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês mais um momento de reflexão sobre uma leitura que eu estou fazendo. Eu iniciei essa leitura no dia de ontem e exatamente no momento em que o livro chegou, eu já iniciei a leitura porque eu simplesmente não conseguia, assim, foi mais forte que eu. Então, e que bom que eu pude iniciar a leitura assim que ele chegou. E eu tenho muitas coisas para conversar a respeito desse livro que se chama O Direito de Ser Eu. E eu amei porque eu nunca tinha parado para pensar no quão perdida ao longo da minha vida inteira eu fui a meu próprio respeito. Então, esse livro, ele tá me acordando para um fato muito importante. Eu tenho o direito de existir e o dever de me amar. Então, porque tudo que existe tem o direito de existir e merece ser amado. Então, se eu existo, é porque eu tenho o direito disso. E eu mereço amor, então eu devo isso a mim, né? Eu tenho direito e dever, sempre é isso. Antes, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não, isso não significa que assim, agora, bom, agora eu sou a pessoa que sabe. Não, mas a gente tá caminhando, né? Estamos caminhando na jornada do autoconhecimento, a jornada do amor próprio, a jornada da autodescoberta e da libertação de todas as crenças que fazem a gente achar que a gente não deveria existir, que a gente não merece amor, que a gente não merece respeito, que a gente não merece cuidado, porque infelizmente ao longo da minha vida eu adquiri uma crença de que eu não tinha o direito de existir e que eu só tinha um dever. E esse dever era de não atrapalhar a vida de ninguém. Imagina, imagina que desgraça uma pessoa pensar isso de si mesma. Gente, e o pior, e quando a gente nem pensa, a gente só age, porque aquilo tá inconsciente. Aquela coisa assim, ó. Não, assim, ó. Já que tu existe, pede desculpa por existir, peça perdão por existir e vai ali para aquele cantinho e não atrapalha, né? Porque tu existiu por alguma razão que na verdade não foi, não tá, não merece, não tem direito, tá? Tu não. Gente, o que é isso, né? Como pode isso acontecer na vida de uma pessoa? Mas acontece não só na vida de uma, como de inúmeras. Senão esse livro mesmo não existiria. Se não existissem inúmeras pessoas precisando reivindicar o próprio direito de existir, de se habitar e de exercer um amor real, né? De agir com mais amorosidade com relação a si e, obviamente, isso reflete no próximo, isso reflete na interação social. Então, eu estou simplesmente impactada também com uma coisa. Tem um exercício muito interessante que esse livro propõe. Esse exercício é assim, ó. A gente tem que fazer uma relação de qualidades e defeitos dos nossos pais. Então, quatro qualidades do nossa mãe e quatro defeitos da nossa mãe. Quatro qualidades do nosso pai e quatro defeitos do nosso pai. Isso é tão forte, porque tem que vir assim, por exemplo, quatro qualidades da minha mãe, vamos dizer assim, ó. Trabalhadora, diligente, entende? Tem que ser dessa forma, tá? Aí depois os defeitos. Então, e do pai a mesma coisa. Depois
risca o nome pai e risca o nome mãe. No nome da mãe, vai substituir essa palavra mãe por relacionamentos. E aí depois, na palavra pai, substitui a palavra pai por trabalho, vida profissional. Isso vai, gente, refletir pra caramba no comportamento que a gente vai visualizar, porque se a gente for honesto e responder mesmo ali, ó, porque isso tem que ser, ó, sigiloso, isso é uma coisa tua contigo, papel lá no teu caderninho teu, né? Aquilo que tu sente que são qualidades e defeitos da tua mãe, qualidades e defeitos do teu pai, aquilo que tu... Aí tu vai ver que isso, quando tu analisar, vai refletir no teu comportamento social, na forma como tu te comportas socialmente nos teus relacionamentos amorosos, vai ser exatamente as qualidades e os defeitos que tu encontra na tua mãe. E na vida de trabalho, na vida profissional, as qualidades e os defeitos que tu encontrar no teu pai, eles também vão ser coisas que tu vai encontrar refletidas no teu modo de interagir profissionalmente, no aspecto corporativo, tá? Então, assim, isso é muito interessante. Porque o pai ensina o caminho do mundo, do trabalho, dessas coisas assim mais, né? Mais práticas, mundo prático. Enquanto a mãe ensina o mundo relacional, o mundo afeto. Então, imagina o quão libertador pode ser compreender isso. E aí, depois disso, gente, pega aqueles defeitos todos que apareceram ali, tanto da mãe quanto do pai, sublima. Como vai sublimar? Encontra o equivalente amadurecido daquele defeito. Tipo assim, o equivalente amadurecido, a polaridade daquele defeito, a polaridade positiva daquele defeito, ela existe, né? Então, por exemplo, assim, a polaridade positiva da gula é o cometimento, a justa medida, né? A polaridade positiva da inveja é a admiração, entende? Então aí quando a gente fala de comportamento, um comportamento, sei lá, se a pessoa é desorganizada, então eu vou lá e coloco na minha lista ali de transformação, eu vou colocar na minha lista todos aqueles defeitos que eu elaborei ali na lista do pai e da mãe, eu vou pegar eles e vou transformá-los vou sublimá-los, né? Vou inverter a polaridade deles para uma polaridade positiva e vou colocar como eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a polaridade positiva daquele defeito. Entende? Para que a gente possa trabalhar e nos educar, trabalhar o nosso cognitivo para que a gente consiga sublimar isso tudo e transformar esse comportamento que não é legal pra gente, porque a parte defeituosa, ela é um processo ali que precisa ser melhor trabalhado, né? A qualidade a gente mantém. Então a gente mantém. Eu sou isso e sou, aí eu coloco a forma sublimada daquele defeito, tá? Isso não estava exatamente no livro, tá bom? Isso foi uma coisa que veio na minha cabeça depois, e aí eu quis fazer, e agora eu tô compartilhando aqui também pra fazer. O livro é só esse exercício, né? Pra se deparar com essas coisas, mas a parte da sublimação foi uma coisa que veio, não sei, veio da minha intuição, e eu quis fazer essa inversão da polaridade das coisas negativas, inverter para uma polaridade positiva, e eu acho que isso ajuda muito. E aí o segredo é fazer isso num papelzinho e ler. Ler isso sempre que possível. Fazer a leitura disso o nosso cérebro funciona a partir da repetição. Então, a gente consegue ter mais clareza a respeito das coisas que a gente precisa trabalhar por dentro, porque tudo isso
Não são processos intencionais, são processos que são inconscientes. Então não é que eu tenho a intenção de ser tal coisa que é um defeito, é que inconscientemente eu aprendi aquele defeito, eu aprendi aquilo ali e me comporto naquela polaridade que não me ajuda a crescer, a fazer coisas que eu deveria fazer, porque que me gerariam mais satisfação na vida, tá? Então, agora é isso que eu gostaria de compartilhar nesse momento e gostaria de dizer assim, que todas as pessoas têm o direito de existir. Se elas existem, elas têm o direito de existir e elas merecem amor. E que eu sou grata a todas as pessoas que eu amei, a todas as pessoas que eu odiei, a todas as pessoas que me machucaram, a todas as pessoas que eu machuquei, a todas as pessoas que me magoaram e que eu magoei e que eu senti que não me fizeram tão bem e as que me fizeram bem também. Eu sou grata por todas essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas sempre me ajudaram a crescer. Mesmo quando eu não entendia a dor desse crescimento. Mesmo quando eu não entendia que elas só estavam me fazendo me enxergar melhor. Sabe aquela coisa assim que às vezes as pessoas falam, mas de uma forma até meio pejorativa, meio negativa? Te enxerga! Te enxerga! Essas pessoas fizeram eu me enxergar. Eu ainda não tô me enxergando por completo. Mas pelo menos agora eu consigo entender um pouquinho mais que eu estou num processo de me ver, me olhar de volta, de me olhar no espelho, me encarar melhor, me enxergar melhor. E estou aprendendo a amar o que eu vejo. É isso, porque eu tenho o direito de existir. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.